Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de cidades medievais, tá? Vou falar rapidamente, depois a gente entra na nossa aula síncrona para conversar e fazer alguns combinados para esse fechamento da etapa. Então, é importante a gente pensar no renascimento urbano e comercial da Europa, que ele vai ser oriundo, né? Ele vai ser originário aí daquela produção excedente, daquela produção agrícola excedente, também do excedente populacional. Então, aquele campo, né, aquela produção do campo, ela já vai estar saturada, né? A população é muito grande, mesmo com a população grande, a produção agrícola, ela é uma produção que vai dar conta, né, desse excedente populacional, também desse crescimento demográfico. Então, as cidades elas surgem também como uma forma de é, trazer aí aquelas pessoas que tinham outras habilidades que não fossem as habilidades do campo, né? Então vão surgir os burgos. O que que eram os burgos? Eram vilas comerciais, né? Nessas vilas ficavam ali, né, agricultores não, tá, gente? Agricultor é no campo. Ficavam ali artesãos, né? Esses artesãos vão dar origem às corporações de ofício, que eram uma espécie de sindicato daqueles trabalhadores, né, que garantia a eles uma certa autonomia, sobrevivência, a sobrevivência deles no trabalho, né, o preço. Então, tudo isso era decidido dentro da corporação de ofício. Existiam os mestres de ofício, que eram aqueles já os antigos que faziam aqueles produtos, né, os antigos artesãos que dominavam a técnica, dominavam a matéria-prima, eram os donos das ferramentas e também eles eram quem ia instruir os aprendizes. Então, dentro da cidade, dentro dos burgos, vão surgir aí essas novas modalidades de trabalho, né? Antes, na Alta Idade Média, a gente só tem o trabalho agrícola, e depois, na Baixa Idade Média, a gente vai ter o desenvolvimento dessas cidades. Uma outra coisa interessante é a gente pensar no papel da cruzada para o fortalecimento dessas vilas, né? Aonde que essas vilas vão se formar? Justamente onde eram lugares de passagem ali dos cavaleiros, né, geralmente em margens de rio. Então a gente tem uma característica importante que é como esses burgos vão se formar e se fortalecer nas margens dos rios, próximos a rios, né? Uma característica muito forte da Idade Antiga, né, da história antiga, quando a gente vai ver os primeiros povos que surgem no mundo, todos eles estão todos eles estão próximos a rios, né, como uma forma de sobrevivência. Então esses burgos também vão estar ali, então novas tecnologias vão se desenvolver, como os moinhos, né? Os moinhos vão passar também a fazer parte dos burgos. As pessoas que tinham um moinho vão alugar o moinho para poder arrecadar dinheiro. Então esse desenvolvimento comercial é muito assim, resultado também da cruzada, dos cavaleiros passando, que eles precisavam de apoio no caminho, né? O que eles traziam também do Oriente para a Europa, né? Muito conhecimento. A gente vai ter um aumento grande da população judaica na Europa, que vão fazer a prática da prática monetária. Muitos deles vão concentrar as práticas monetárias de bancos e os empréstimos, enfim. Então, essa é uma característica muito forte da cidade medieval, né? Que ela vai ser comercial, ela vai ter uma coisa interessante, ela tem mobilidade social, né? Ela tem uma certa mobilidade social, porque dependendo aquele aprendiz, né, que era do mestre de ofício, muitas vezes ele era um menino do campo, né? Vocês viram isso muito no filme, né, do o médico, como o físico, como acontecem as relações ali, né? O próprio menino, o personagem principal, ele é um menino abandonado que vai fazer parte, né? Ele vai ser aprendiz de alguém, isso era muito comum, tá?
Outra coisa da cidade também é a representação dela, né? O que que ela representava para as pessoas. Então, quando a gente pensa, até pensando no nosso trabalho, na religiosidade, a religiosidade na cidade ela vai ser diferente. Aí a gente vai ter os primeiros tribunais do Santo Ofício, né? Uma estratégia de controle social da cidade também, né? Pela igreja. A cobrança de impostos também vai ser uma coisa interessante das cidades, né? Porque a cobrança de impostos da cidade ela é diferente da cobrança de impostos no campo. Quando esse imposto ele é cobrado a partir do que a pessoa ganha, né? Do que ela recebe e não daquilo que ela produziu ou daquilo que ela produziria. Né? Então, a cobrança no campo vai ser muito maior, vai ser mais desumana, vamos dizer assim. Porque, já falei uma vez, né? Quando você tem uma seca, não interessava se você tinha uma seca ou não. Você tinha que entregar aquela quantidade de produtos. Já na cidade, todos os impostos eram relativos à produção. Então, dependendo da quantidade de vendas, por exemplo, que um sapateiro tinha, ele tirava uma porcentagem para pagar impostos. Era muito mais justo, né? Meio que um modelo de imposto que se pratica hoje, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para a gente falar da cidade. Ah, sim, a superpopulação da cidade, né? Ela também vai ser superpovoada, ela também vai ser. E ela vai trazer, ela vai ter um crescimento desordenado. Isso vai trazer uma má distribuição das cidades, vias e ruas extremamente estreitas, né? Nós vamos ter também uma verticalização da cidade, quer dizer, uma arquitetura que vai para cima, né? Então a gente tem uma característica forte desse período que é a loja ou a oficina do artesão, a loja embaixo e a moradia em cima. Né? Isso vai ser uma característica da Idade Média, da cidade medieval. E aí todos os dejetos, né, é, que teriam que ser descartados eram jogados pela janela. Então vocês imaginem uma cidade superlotada, sem saneamento básico, com todos os dejetos sendo jogados na rua, lixo, o produto do pinico das pessoas era jogado na rua. Então, automaticamente a gente tem também, nesse mesmo período de desenvolvimento da cidade, a gente também tem um aumento do comércio marinho, né, praticado pelas cidades italianas. E com isso, a famosa peste negra, né, que era a peste bubônica, uma doença passada pela pulga dos ratos, pela urina dos ratos infectados. Então, uma grande parte da população vai ser dizimada nesse período, né? As pessoas, nós temos aquelas imagens do médico, o médico usava aquela máscara afunilada, parecendo um pássaro. Isso fazia com que ele ficasse impedido de respirar o mesmo ar da pessoa infectada. E geralmente as pessoas morriam, quer dizer, não tinha cura. E era passado nos seres humanos, quer dizer, os primeiros seres humanos infectados foram infectados pelo rato, mas depois esses humanos vão se infectar por outras vias, tá? E aí entra o nosso trabalhinho. A gente tem 2 trabalhos essa etapa para fazer. Quer dizer, um vocês já fizeram, a gente tem outro. Tá bom? Vou falar sobre ele depois. Bom, então a peste negra vai ser uma peste aí, uma pandemia, uma epidemia. Ela não vai ser pandemia porque ela vai ficar restrita apenas à Europa, mas ela vai ser uma epidemia que vai devastar a Europa, tá? E aí a gente tem, vocês vejam como a gente amarra, né? Como é amarrado essa questão da história. Então a gente tem um desenvolvimento primeiro do campo, depois uma necessidade de um crescimento, de um escoamento da produção excedente. Para onde vai esse excedente? Quer dizer, quem vai fazer esse comércio? O camponês não tinha como fazer, ele estava trabalhando na terra, né? Ele estava muito ocupado. Então quem é que vai fazer essa esse trabalho, né? Então, quando a gente vai vendo, quer dizer, a movimentação social ela vai acontecendo
meio que naturalmente. Agora, é de uma hora para outra? Não. Todos os acontecimentos da antiguidade vão acontecer entre 200 e 300 anos. Tá? Que é um tempo que a gente considera na história rápido, apesar de que hoje a gente já considerar a nossa vida extremamente ágil. Nessa época as coisas eram muito lentas, né? Tudo acontecia de forma muito devagar, tudo muito no tempo da natureza, das estações do ano. Então a gente tem que pensar que para a gente olhar para a história medieval, né, para a Idade Média, para o feudalismo, para o renascimento cultural, o renascimento urbano, a gente precisa pensar também nesse tempo, que vai ser um tempo devagar, né, de uma mudança de mentalidade, de uma mudança de comportamento, que ela é muito gradual, ela é muito lenta. E eu trouxe também, só para a gente finalizar essa aula, alguns livros que eu posso indicar para vocês sobre Idade Média. Esse daqui, que é Uma História do Corpo na Idade Média, é interessantíssimo, que fala sobre a constituição, o controle do corpo pela igreja, né? Como o corpo passa a ser não mais individual, mas assim, o controle desse corpo é coletivo, ele faz parte de uma ordem social, né? Uma organização social, então o controle do corpo era necessário. Esse daqui é um romance do Humberto Eco, que chama Baldolino. Ele pega todas os mitos, as mitologias existentes na Idade Média, criadas na Idade Média, dragões, monstro do Lago Ness, monstros de 7 cabeças, de 5 cabeças, enfim. E vai colocar isso num romance. Baldolino é um homem que vai participar de uma cruzada, e aí ele vai escrever sobre a cruzada. E aí tudo aquilo que envolvia o imaginário medieval. Esse imaginário mitológico é muito interessante. Esse daqui, Carlos Ginzburg, que escreveu Queijo e os Vermes, é a história de um moleiro, tá? E é muito engraçado porque ele tinha uma ideia, é um cara da cidade que vai ser julgado pelo Tribunal do Santo Ofício. E aí a teoria do moleiro que vai ser investigado é que o mundo é um grande queijo e nós todos somos os vermes que habitam o queijo. É muito interessante. E esse daqui, lindinho, depois eu vou compartilhar com vocês algumas imagens desse livro que o Legoff fez sobre amor às cidades. É lindo esse livro, porque ele traz várias fotos, vários desenhos. Fotos não, né? Claro que o livro tem foto, mas ele faz fotos dos desenhos, das iluminuras que eram desenhadas sobre as cidades. Tá bom? Eu vou entrar no chat, a gente vai entrar ao vivo daqui a pouco, aí a gente vai conversar sobre os trabalhos, beleza? Beijinhos.